Fala galera do YouTube, mais uma aula maneira aqui de Power BI para vocês. E nessa aula eu vou te mostrar criar um gráfico de colunas, só que de um jeito que você nunca viu. Vou te mostrar como analisar várias informações ao mesmo tempo, criando apenas um gráfico de colunas. E você vai ver isso nessa aula, então fica comigo até o final. E lembra de baixar o material que a gente vai usar aqui ao longo da aula para poder praticar o passo a passo. Para baixar o material, só pegar aqui na descrição que vai ter o link para você baixar, tranquilo? Bom, para a gente começar aqui, se você gosta dos conteúdos da hashtag, não esquece de deixar o like, porque você sabe que quanto mais likes o YouTube entrega para mais pessoas. Então você me ajuda a ajudar cada vez mais gente a produzir mais conteúdo. Então deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito para receber conteúdo de Excel, VBA e Power BI que tem literalmente todos os dias de graça aqui para você, tranquilo? Bom, vamos então para a aula de hoje. Estou indo aqui então para a minha guia dados aqui do Power BI e nessa guia dados tem uma planilha, o histórico de vendas da empresa e aí só um detalhe aqui que o Power BI, que eu já comentei em algumas aulas, que ele não coloca na ordem cronológica certinho. Então eu gosto de deixar na ordem cronológica para fazer sentido, para ficar intuitivo aqui a nossa visualização. Então eu vou clicar aqui na coluna de data, na setinha para baixo aqui do filtro e vou pedir para ele clicar naquela primeira opção de classificar em ordem crescente. Então, show, classificar em ordem crescente, tá lá bonitinho. Então, eu tenho aqui vendas de 3 produtos, celular, tablet e notebook. Eu tenho alguns vendedores que fazem as vendas. Tem o Diego Amorim, tem o João Lira, tem o João Martins e tem o Alon Pinheiro, que deve ser o melhor vendedor aí, provavelmente. Vamos ver as vendas aqui daqui a pouquinho. Show de bola. Depois a gente tem o valor unitário de cada produto, quantas unidades foram vendidas e o faturamento, que é o valor unitário vezes a quantidade vendida. Depois tem o lucro em cada venda e tem a forma de pagamento, se a pessoa pagou no boleto ou se a pessoa pagou no cartão de crédito. E agora a questão é a seguinte, imagina que a gente quisesse fazer uma análise para saber o faturamento de cada mês da empresa. Vamos tentar o faturamento de cada mês? Vou dar um pulinho aqui na nossa guia dados, na nossa guia relatório, na verdade, e vou colocar, por exemplo, eu já falei aqui no canal que para a gente conseguir criar gráficos ao longo do tempo, é legal a gente criar gráficos na horizontal. Por que gráficos na horizontal? Porque eles dão uma noção de continuidade, beleza? Então, por exemplo, gráfico de coluna, gráfico de linha, gráfico de área, tudo isso pode ser gráfico para representar informações ao longo do tempo. Vou clicar aqui então, por exemplo, ó, no primeiro gráfico de colunas e vamos tentar fazer uma análise do faturamento mensal. Então vou pegar esse cara aqui, deixar ele bem maior e aí vou abrir as opções aqui do lado da nossa tabela de vendas. Show! Eu quero fazer uma análise dos valores, eu quero colocar o quê? O faturamento. No eixo, que são os nomes que vão aparecer embaixo, eu quero colocar os nomes dos meses. Janeiro, fevereiro, março, abril e tal. Então, ó, nos valores eu vou puxar o faturamento. Então, eu vou puxar o faturamento para valores. E no eixo eu vou colocar o mês. Como é que eu coloco o mês? Eu tenho uma informação sobre a data, que é a data que a venda foi efetuada. Então, o que eu posso fazer? Aqui nas opções de data, olha só que legal. Se você olhar a coluna de data, do lado dela tem uma setinha para a direita. Você pode clicar nessa setinha para a direita, ele vai abrir o que ele chama de hierarquia de datas. O que é hierarquia de datas? São algumas opções que eu posso escolher para fazer análise com datas. Por exemplo, ó, se eu abrir essa hierarquia de datas, ele fala assim, Alon, você pode fazer uma análise, você pode colocar no seu gráfico a opção de ano. Ele vai fazer uma análise anual das vendas. Você pode fazer uma análise por trimestre, por mês, por dia. Vamos tentar por trimestre aqui, por exemplo. Eu vou jogar o trimestre para dentro do eixo. E aí o que vai acontecer? Ele vai jogar para a gente no gráfico o total de faturamento de cada um dos trimestres. Ó, trimestre 1 vendeu 5 milhões e pouco, trimestre 2 e tal. Claro que está bem ruinzinho de enxergar, a gente vai melhorar o layout desse cara ainda, mas já deu para pegar aqui como é que a gente faz certinho. Então o que eu vou fazer? Vamos dar uma melhorada aqui nesse visual desse cara. Então eu vou clicar nessa parte de formatação, vamos ajeitar, por exemplo, a cor do gráfico. Então procura aqui por cores dos dados, vou vir aqui em cor padrão e vou trocar. Por exemplo, eu pessoalmente não gosto nem um pouco desse azul muito chamativo que o Power BI coloca. Vou colocar um azul bem escuro aqui, bem sutil. Bem sutil não, um azul bem escuro, para ficar bem diferente do outro, show de bola. O que mais eu gosto de colocar? Rótulo de dados no gráfico, que é os valores aqui em cima de cada uma das colunas. Então vou procurar o rótulo de dados. Então chega aqui, pá, rótulo de dados, achei. Só ativar essa opção, aumenta o tamanho do rótulo de dados, que ele está muito pequeno, ó. Então clica no rótulo, desce aqui nas opções, aumenta o tamanho do texto. Tá lá, show de bola, tá melhorando um pouco pra gente. Eixo X também tá pequeno de enxergar, tá vendo? Ó, trimestre 1, trimestre 2, tá bem miudinho, não dá pra enxergar direito. Então vou procurar aqui pela opção de Eixo X, achei. Quando você chegar no Eixo X, procura lá. Se quiser mudar a cor, ó, a cor tá meio cinza escuro, muda a cor pra preto, coloca lá o tamanho do texto um pouquinho maior. Show de bola. Só que agora o que eu quero fazer? Eu quero fazer uma análise não só por trimestre, mas eu quero saber quanto que cada um dos vendedores vendeu em cada trimestre. Então, por exemplo, eu sei que no trimestre 1 eu vendi 5,5 milhões. No trimestre 2 eu vendi 4,3 milhões e tal.
Só que eu quero saber, eu tenho 4 vendedores, o Alon, o João Lira, o João Martins e o Diego Amorim. Eu quero saber de cada um dos trimestres qual foi a venda do João, desses 5 milhões, qual foi a venda do Lira, qual foi a venda do Diego, qual foi a venda do Alon. Bom, a gente tem algumas formas de fazer isso dentro do Power BI, de apresentar várias informações. Uma delas é fazendo o seguinte, ó. Por exemplo, se eu vier aqui, eu quero fazer o quê? Eu quero dividir as informações do gráfico de acordo com o vendedor. Então, eu posso colocar esse valor na legenda. Eu quero dividir o meu gráfico de acordo com o vendedor. Então, o que eu poderia fazer? Ó, colocar o vendedor aqui na legenda do gráfico. Olha só. O que ele vai fazer? Ele vai automaticamente separar para mim qual é a fatia das vendas de cada vendedor. Ó. Então, o Alon Pinheiro, que é esse primeiro aqui, o gráfico ele fica com umas cores meio feias, mas dá para entender aqui. Ó, Alon Pinheiro, que é esse azul mais claro, aqui vendeu 1,3 milhões. Depois, o Diego Amorim. Depois, João Lira, depois João Martins. Então dá para ver certinho quanto que cada um vendeu. Então, esse gráfico de colunas empilhadas, do jeito que a gente viu, ele funciona para esse tipo de análise quando a gente tem poucas informações, por exemplo. A gente só tem 4, então ele fica relativamente tranquilo se você quer apresentar quanto que cada pessoa representa no total. Então, eu estou sabendo quanto que o Alon representa de todas as vendas, quanto que o Diego e tal. Só que, às vezes, você não quer simplesmente fazer uma coluna e dividir ela de acordo com os vendedores. Você quer fazer, por exemplo, um gráfico para cada vendedor. Então, eu quero saber só as vendas do Alon, só as vendas do Diego individualmente, só as vendas do João e só as vendas do Lira. Então, agora eu vou te mostrar um jeito diferente de fazer essa separação de análises. Uma análise para o Alon, uma para o Diego e tal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar a legenda aqui, vou tirar o vendedor da legenda. E olha só, eu vou aumentar o tamanho do gráfico, vou deixar ele bem grandão aqui, olha só. Vou deixar ele bem grandão. Por que você está deixando ele grandão agora, Alon? Porque eu vou te mostrar uma parada que é bem diferente. Que é relativamente nova, pelo que eu acompanho aqui das atualizações do Power BI, ele atualiza todo mês, não sei se você sabe, e a grande maioria das atualizações não necessariamente fazem muita diferença na nossa vida. Só que de vez em quando surgem algumas coisas, algumas melhorias que são interessantes pra gente. Por exemplo, tem o que ele chama aqui ó, de múltiplos pequenos. Alon, que parada é essa de múltiplos pequenos? Eu, sinceramente, não sei nem por que eles chamam de múltiplos pequenos, mas a grande questão é, você pode pegar a coluna de vendedor e colocar dentro de múltiplos pequenos. Vou te mostrar, ó. Vendedor dentro de múltiplos pequenos. E olha só que legal que fica. Tá carregando aqui pra gente. E olha que massa. Então, esse múltiplos pequenos, olha só, quando eu pego um valor e jogo dentro de múltiplos pequenos, o que ele faz? Ele separa em vários gráficozinhos. Então, esse múltiplos pequenos deve ser porque ele criou múltiplos gráficos de coluna pequenininhos aqui. Imagino que seja isso. Então, por exemplo, eu tenho 4 vendedores. Coloquei a informação do vendedor em múltiplos pequenos. Então, o que ele fez foi pegar aquele único gráfico de colunas e ratear em 4 gráficos de colunas separados dentro do mesmo espaço. Então, eu tinha um gráfico só, mas ele mesmo virou 4 gráficos. Então, eu tenho aqui certinho as vendas por trimestre do Alon. Então, eu sei que o Alon vendeu 1,34. Eu tenho as vendas do Diego por trimestre. Tenho as vendas do João, dá para ver as vendas dele caindo aqui, ó. Pô, ô João Lira, qual foi? Por que as vendas estão caindo? Show de bola. Depois o João Martins, dá para ver aqui o nível de vendas. Então dá para fazer esse comparativo de forma muito legal aqui de cada um dos vendedores. Show de bola. Vamos até melhorar aqui um pouquinho o visual desse cara. O título, tanto o título aqui em cima, ó, faturamento por trimestre, e os nomes estão bem pequenos. Então vamos ajeitar eles. Ó. Vou clicar aqui na parte de formatação. Vou procurar aqui, cadê título? Aumenta ele, ó. Vou procurar título, aumenta. Perfeito. O que mais? Vamos procurar qual que é a opção para aumentar os nomes das pessoas. Ah, Alon, você sabe de cor? Não sei. Deixa eu procurar aqui. Deixa eu ver se esse layout de grade. Layout de grade, daqui a pouco eu entro com vocês, dá para a gente escolher quantas linhas e quantas colunas eu quero colocar. Porque agora a gente está com 2 linhas, ó. Uma linha tem o Alon Pinheiro e o Diego Amorim e 2 colunas. Dá para a gente colocar em mais linhas, mais colunas. Daqui a pouco eu mostro essa opção. Deixa eu ver essa opção. Se você não sabe onde mexer, procura aqui pela palavra, quero mexer no tamanho. Então, procura aqui por tamanho. E vamos catar aqui, show, ó, tamanho. Deve ser tamanho M, deve ser tamanho múltiplo. Quer ver? Ó, vou aumentar aqui. Tamanho múltiplo. Ó, tá carregando aqui, ó, tamanho do múltiplo. Título múltiplo, deve ser isso aqui. Então, vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho do texto. E aí, ó, aumentei, vamos ver, foi, perfeito. Já tá melhorando aqui pra gente. E agora, o que eu quero fazer? Agora eu quero te mostrar uma outra forma de a gente fazer essa análise. Beleza, então mostrei aqui no caso de vendedor. Só que agora imagina que eu quisesse fazer essa análise por produto. Então vendedores, eu tenho 4 vendedores.
Agora, produto eu tenho 3. Vamos ver como é que vai ficar? Vou voltar aqui nessa opção dos campos do gráfico, que são as informações que eu quero colocar, e eu vou tirar vendedor dos múltiplos, vou tirar, e eu vou colocar produto. Olha só, vou pegar o produto e colocar aqui em múltiplos pequenos. Olha só como é que fica. Ficam 3 gráficos justamente com os 3 produtos que eu tenho. Então, eu consigo acompanhar as vendas trimestrais do celular, as vendas trimestrais do notebook, as vendas trimestrais do tablet. Só que agora ficou um pequeno detalhe. Por quê? Porque agora a gente tem 3 produtos, só que tem 4 fatias, 4 quadrantes aqui nesse gráfico. Então, não faz muito sentido ter esse gráfico, esse espacinho sobrando aqui. Então, o que a gente pode fazer? Voltar nas opções do gráfico e eu quero mexer nessa grade. Ele está na grade que ele está dividindo em 2 linhas e 2 colunas. Vamos separar aqui, ó. Jogar layout de grade e eu posso escolher quantas linhas você quer. Ah, eu quero, por exemplo, tudo numa linha só. Então, eu quero uma linha e 3 colunas, os 3 produtos numa linha só. Poderia colocar uma linha, então vou colocar 1 e 3 colunas. Olha só como é que vai ficar. Ele vai ficar as informações em 3 colunas. Em 3 colunas numa linha só, talvez não fique tão legal, porque fica muito apertadinho. Outra coisa que você pode fazer é, você pode colocar uma coluna, só que 3 linhas. E aí, olha só como é que vai ficar. Assim, talvez também não fique muito legal. Então, vamos testando aqui algumas opções. Por exemplo, vou colocar uma linha só e uma coluna. Elon, o que quer dizer esse uma linha e uma coluna? Quer dizer que agora eu posso rolar para baixo e ver os outros gráficos. Então, estou vendo o celular aqui, que vendeu 1,1 milhões aqui no primeiro trimestre, 0,87 milhões, ou seja, 870 mil no segundo e assim por diante. Se eu desço aqui um pouquinho, olha só, já parto para um gráfico de notebook. Aqui, 2,5 milhões no primeiro trimestre, 2,1, 2,01 e depois o tablet. Então, tem várias formas de você conseguir fazer essa análise simplesmente usando essa opção de múltiplos pequenos. Então, você vai usar o múltiplos pequenos quando você quiser, dentro de uma mesma análise, dentro de um mesmo gráfico, separar em várias categorias. Vendedor, ou separar em produto, enfim, qualquer tipo de separação que você quiser fazer. Aí, claro, evita fazer só quando você tiver muitas informações. Se eu tivesse 10, 15, 20 vendedores, provavelmente não ia fazer dessa forma. Eu ia criar uma tabelinha que ia ficar melhor de visualizar. Aqui ficou tranquilo porque, por exemplo, no caso dos vendedores, ó, vou voltar aqui nos vendedores, volta aqui em múltiplos. Deixa eu só voltar aqui nas opções, ó. Aqui ele colocou um para cada vendedor, porque eu tinha pedido para colocar uma coluna só. Mas se eu voltar aqui no layout de grade, colocar 2 linhas e 2 colunas, repara que fica bem tranquilo de enxergar tudo junto, porque são poucos vendedores. Então, só fica ligado nesse disclaimer aqui, nesse avisozinho, para você fazer. Se realmente tiver pouca informação e fizer sentido, mas fica muito legal para você conseguir analisar com essa novidade do Power BI, que são os múltiplos pequenos. Então, você gostou desse múltiplos pequenos aqui? Gostou dessa novidade? Se você gostou, comenta aqui embaixo. Comenta aí nossa famosa hashtag até o fim Alonso, para eu saber que você chegou até o final do vídeo. E sempre acompanha aí a galera que está comentando aí nos vídeos, para a gente saber a galera que está assistindo tudo, a galera que está fazendo sentido, se você está gostando do vídeo. Então, deixa aqui nos comentários para a gente saber, beleza? Bom, se você gostou, também não esquece de deixar o seu like, porque ajuda muito o canal a crescer e chegar em cada vez mais pessoas. Se inscreve para receber todo dia vídeo de Excel, VBA e Power BI. E, de presente, vou deixar aqui 2 vídeos para você. Na verdade, um deles é um mini curso de Power BI, do básico até o dashboard, para você conseguir aprender. Então, vai aparecer um link para o mini curso. E vou deixar um outro vídeo, onde eu ensino você a criar mais gráficos dentro do Power BI. Tranquilo? Espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo.